Olá pessoal, bem-vindo ao programa de reflexão filosófica. Esse é o primeiro programa, né? É importante lembrar que este canal não tem nenhum fim lucrativo. O importante é que o propósito aqui é de fato trazer à tona algumas discussões filosóficas. E hoje nós vamos discutir sobre um filósofo e sociólogo e um grande pesquisador dessa área da inteligência coletiva e da cibercultura, que é o filósofo Pierre Levy. Pierre Levy, em seu livro Que é Virtual, ele vem trazer algumas discussões sobre esse processo de virtualização. Então, Pierre Levy, inicialmente no seu livro, ele vem mostrar que a virtualização, ele vem quebrar aquela ideia que a gente tem no senso comum de que virtual e real são mundos opostos. Mas, segundo Pierre Levy, o virtual e o real não são mundos opostos, mas são modos complementares de uma mesma entidade. Então ele diz que o virtual não é oposto ao real, mas sim ao atual. Então, aquela visão que a gente tinha de que eram mundos opostos é uma visão enganosa, é uma má concepção, segundo ele. O Pierre Levy, em seu livro, que é virtual, ele ainda diz que a virtualização ela não acontece apenas não está presente apenas na informática, mas em diversos outros tipos de tecnologia da comunicação. E o virtual, segundo ele, tende a se atualizar através do tempo, ou seja, é algo em potência, não é ato. Ele se apresenta como um movimento devir. Para quem não sabe o que é devir, o devir, de acordo com o conceito filosófico, significa mudança. Então ele diz que é um processo que está em constante mudança. Por isso é que ele cita a questão do devir, né? Ele diz que é um movimento em potência, não em ato, porque está em movimento. Ele vem citar no seu texto que essa virtualização ela não acontece apenas na parte da informação, né? Mas ele cita que ela acontece no texto, no corpo, na economia, na inteligência. E na virtualização do corpo, segundo o autor, ele vem citar um exemplo, né? da evolução tecnológica nos diversos campos, como na medicina, como na indústria farmacêutica, na bioquímica, industrial, nas biotecnologias. Através dos meios tecnológicos, né, a gente vê que são meios que estão evoluindo bastante ao longo da história, pode-se reviver a experiência sensorial de outras pessoas. Atualmente, segundo Levy, podemos quase reviver experiências sensoriais de outras pessoas por meio de dispositivos que virtualizam os sentidos, como por exemplo, a gente pode citar um exemplo mais simples, mais próximo da gente aqui, e muito usado atualmente, é a TV e o telefone, né? Segundo ele, são sistemas de realidade virtual que transmitem mais que imagem, uma quase presença. A gente pode citar um exemplo também, né, na área da medicina, um aparelho, uma máquina de ressonância magnética ou de raio-x, né, que transmitem essas imagens, ou seja, uma quase presença. A gente vê aí, ela é muito importante hoje, né, no campo da medicina, né, no caso da ressonância magnética, que transmite essas imagens por meio de alguns exames. Então, ele vem citar também a virtualização do texto. Segundo ele, encontra-se em um movimento de desterritorialização. Lembre disso, a desterritorialização, né, quando se fala na questão da virtualização do mesmo, ou seja, este, segundo o Levy, é um objeto virtual independente de um suporte físico, devido à interpretação que lhe é dada pelo leitor, pelas atualizações de edições, cópias, traduções, versões e exemplares. Segundo Levy, as passagens dos textos mantêm entre si virtualmente uma correspondência que o próprio leitor atualiza, criando um hipertexto pessoal, já que estabelece uma simbiose com outros textos, imagens e outros discursos. Na virtualização da economia, dando prosseguimento, que o Pierre Levy vem destacar no seu texto, ele dá destaque à potencialidade da economia na atualidade. É a desterritorialização, lembre muito bem dessa palavra. A desterritorialização e virtualização da passagem ao público, através da partilha e troca de bancos de dados online. A gente vê o exemplo aí da informática. Levy apresenta as faces da virtualização através dos critérios como a linguagem, a técnica e a complexidade dos relacionamentos, estabelecendo uma relação entre a gramática, a dialética e a retórica, onde envolve operações ligadas ao processo de virtualização
e desembocam na invenção de novos ideais, abrem novos mundos virtuais, elaboram novos fins, criam um universo de significação no mundo. O autor busca também justificar a virtualização da inteligência, entrelaçando temas como a parte coletiva da cognição, a efetividade pessoal, a questão do coletivo pensante. Segundo Levi, o pensamento do ser humano é histórico e sofre influência das línguas, dos sistemas de siglas, da técnica de comunicação. Constitui novas formas de inteligência coletiva enriquecida pelo desenvolvimento da comunicação, pelos computadores, as redes sociais, muito usada atualmente, né? Muito importante nesse processo de globalização. No final da obra, o autor Pierre Levy vem dar destaque também, ele resume, ele sistematiza os conhecimentos adquiridos, né? E depois ele esboça um projeto de filosofia onde ele destaca a questão da subjetivação e objetivação, onde ele diz que a subjetivação e a objetivação são movimentos que se complementam na virtualização e se envolvem reciprocamente. Então a virtualização, quer dizer, a subjetivação e a objetivação, elas se envolvem reciprocamente, elas têm uma relação, elas se entrelaçam, né, entre si. Então, para finalizar a obra, é importante a gente relembrar três frases bem importantes, três definições bem importantes, segundo Pierre Levy, no que diz respeito à virtualização, onde ele diz, repetindo só apenas para reforçar o que foi discutido no texto: virtual é um processo de transformação de um modo de ser no outro. O virtual não se opõe ao real, lembre disso, mas ao atual. Virtual e real não são mundos opostos, mas modos complementares de uma mesma entidade. Então lembre muito bem disso, para superar aquela visão que se pensava antes, né, do senso comum de que real e virtual eram mundos opostos, e segundo Levy não é. O virtual tende a se atualizar através do tempo, ou seja, é algo em potência, não em ato. É por isso que ele cita a questão do movimento do Levy. Então era bem isso, pessoal, o programa. Esse programa para refletir de fato sobre essa questão da virtualização, segundo Pierre Levy. Obrigado pela atenção.